ótimo, querida. Conta aí, quem que você chamou para o nosso episódio de hoje? Então, hoje o nosso episódio vai ser muito divertido. A gente vai falar sobre conversas divertidas em família. E mais do que divertidas, vocês vão ver como essas conversas podem ser profundas, trabalhar muitos aspectos importantes aí no desenvolvimento, né, desses laços familiares. Então, eu convidei duas pessoas muito especiais que a gente conheceu recentemente. Um é o Renato Piedade, que é sócio fundador da Equilibre, formado em Neurociência e Psicologia Positiva pela PUC. E a outra pessoa é a Mila Magalhães, que é neurocientista e educadora parental e mãe do Luca, de 4 anos. Sejam muito bem-vindos à nossa tenda materna. Hoje a gente vai brincar aqui com vocês e falar desse tema tão importante. Contem um pouquinho sobre vocês, Renato e Mila. Obrigado. Vou deixar a Mila se apresentar primeiro. Obrigado. Já fala. Como ela falou, né? Eu sou neurocientista, mãe do Luca, educadora parental. Venho já há uns 3 anos dividindo um pouco na internet. Tanto a minha experiência, né, com maternidade, o que eu venho aprendendo, né? Essa é uma das muitas profissões que eu tive. Já mudei várias vezes de carreira. E foi realmente o tornar mãe que deu essa última guinada e que eu vejo que hoje em dia é muito mais que uma carreira, é uma missão, assim, que eu não consigo ver minha vida sem estar aí ajudando a criar esse relacionamento, mães e filhos, e ajudar as pessoas, né, nesse caminho tão lindo, que é construir seres humanos. Eu sou sócio fundador da Equilibre, também já passei por várias carreiras nessa vida. Em 2020 a gente fundou a Equilibre. Hoje em dia a Equilibre é uma empresa que constrói ferramentas, jogos, dinâmicas, focado em desenvolvimento pessoal e mais recentemente um produto novo focado no desenvolvimento, na comunicação, na criação de intimidade e empatia entre pais e filhos. Tá? No resumão, é isso. E legal, Renato, obrigada pela presença dos dois. A gente está aqui com essa proposta de falar sobre esse tema e eu queria que você começasse falando um pouquinho vocês falassem, né, um pouquinho da importância da comunicação no neurodesenvolvimento da criança até a adolescência. Por que vocês estão trabalhando com esse tema e por que vocês acham que tem essa importância? Isso a gente consegue mesclar com a criação assim, do Conversinhas e dessas dinâmicas, independente de qual seja o produto ou não, da importância de se criar vínculos e comunicação entre pais e filhos, entre amigos, em qualquer forma de relação interpessoal. Nesse momento a gente pode, lógico, aprofundar a conversa na importância dessa comunicação para o neurodesenvolvimento infantil, é um tema principal aqui, mas tanto a importância de nós adultos criarmos laços de comunicação abertos com outras pessoas, algo que provavelmente muitos de nós não tivemos isso na nossa infância, né? E talvez um dos grandes problemas que a gente tem hoje em dia é essa falta de maturidade emocional que veio por não ter uma boa conversa na infância, um bom diálogo, ou não aprender a lidar com as emoções e conseguir externar isso através de uma boa conversa, né? Então, a Mila, que trabalha essencialmente com neurodesenvolvimento infantil, eu acho que ela pode somar bastante na parte real da neurociência, do desenvolvimento neuropsicológico da criança, com uma boa comunicação aí entre pais e filhos, onde isso, né, onde você estabelecer esses vínculos, onde você estabelecer essa relação de confiança, vai gerar melhorias ali a médio prazo, na adolescência ou no próprio desenvolvimento ali infantil, né? O que você vê, Mila? Pois é, e é muito importante a gente lembrar que a construção de laços, a construção de vínculos, a construção, principalmente quando a gente pensa no adolescente, né, na criança maior, ela começa assim, do momento que essa criança respira. Até no útero a gente já tem pesquisa mostrando como que a criança sente muita coisa que a gente sente, como que esse vínculo começa ali. Por isso que logo que a criança nasce, por exemplo, ela tem uma facilidade, um vínculo maior com a mãe, porque é o coração da mãe que ela está escutando. Então a gente já sabe que o desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento da relação da criança começa do início, começa dos pais. E eu vejo, assim, muitas vezes pais procurarem a gente, não consigo mais conversar com minha filha, não consigo conversar com meu filho, ele só está no quarto
como que eu começo? Ou às vezes quando que eu começo? E a gente tem que começar no momento que a gente teve a vontade de se tornar pai e mãe. É aí que a gente começa o relacionamento com os nossos filhos. A gente não pode esperar. Até porque quando a gente pensa no desenvolvimento cerebral, no desenvolvimento infantil, quanto mais jovem, maior o desenvolvimento, maiores as sinapses, maiores as conexões, né? E é muito importante a gente buscar sair desse lugar, às vezes, só do instinto. Eu vou fazer o que fizeram comigo. Eu tenho, sei lá, X filhos, minha mãe teve 30 filhos, minha avó teve, sei lá, quantos que foram. E ninguém nunca precisou estudar, ninguém nunca precisou procurar. Mas a gente cresceu desse jeito, a gente está aqui e sem conseguir, às vezes, conversar, sem ter ferramentas. Então, sempre quando a gente procura conhecer sobre a criança, conhecer sobre o desenvolvimento, a gente começa a ter ferramentas, a gente começa a conseguir quebrar esses ciclos e conseguir começar a construir essas relações, né? Porque o cérebro da criança funciona muito diferente do que o que a gente, às vezes, imagina, do que a gente, às vezes, espera. Mila, eu tenho uma questão até que seria legal da gente esclarecer, porque uma dúvida que eu vejo surgir muito entre as mães que me seguem e tal, geralmente são as mães que perguntam disso, é assim, mas como é que eu vou conversar com o bebê se ele não entende? Entendeu? Muitas vezes tem essa ideia de que o bebê não vai ter compreensão porque ele ainda não tem a percepção da palavra e tal, então eu vou estar jogando conversa fora, entendeu? Tem como a gente esclarecer nesse ponto, assim, para as pessoas entenderem que, na verdade, se pode começar desde a gravidez, como que é essa comunicação? O que ele está percebendo dessa fala, por exemplo? Tá. O cérebro do bebê, e quanto mais novo, mais ele está apurado para isso, ele é feito para mapear as nossas microexpressões faciais. Então, a conversa, a gente às vezes pensa em conversa, mas existe conversa e existe comunicação. Um mexer de olho, um mexer de sobrancelha, para quem está só escutando, eu estou fazendo 1000 caras aqui, é comunicação. Então, existe um mecanismo que chama serve and return, né? Não tem tradução por inglês, mas ele vem do tênis, que é tipo servir e retornar, então aquele bate e volta. É através desse mecanismo que a criança forma a linguagem, tanto a linguagem falada quanto a linguagem de se expressar. E o bebê nasce com isso pronto. É uma das primeiras características de linguagem que o bebê tem. Então, como que a criança aprende a conversar, por exemplo? Ela fica lá, babá, lalá, blá, 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 mamã. Aí quando ela fala mamãe, a mãe, meu Deus, meu filho falou mamãe. Aí a criança, pera, mamá. E essa coisa dele falar um som e ter essa reação que ele começa a ter essas sinapses, né? Que essas sinapses são os caminhos mesmos no cérebro. E depois eu quero até aprofundar um pouco disso e ligar a importância dessas sinapses com o jogo e com o brincar. Mas é através dessas sinapses que a criança vai aprendendo, vai desenvolvendo a linguagem, vai desenvolvendo a comunicação. Então, do momento que o bebê saiu ali, o seu cheiro, o seu olhar, o seu micro sorriso. Existe, inclusive, um estudo que fala que mães que têm muito botox, a criança às vezes demora a ter fala, porque não tem essas expressões, sabe? Para crianças, por exemplo, que estão tendo dificuldades de fala, um exercício muito legal é passar, às vezes, batom vermelho e conversar com a boca aberta para ampliar esse mecanismo, né, de troca da criança ali. Então, as nossas conversas com os nossos filhos não precisam ser intelectuais, elas precisam ser muito mais emocionais e emotivas. É a criança perceber que está tendo um engajamento ali, né? Então, quando eu pergunto para o meu filho, como que foi na escola hoje e tal, e a criança, foi ótimo. E é o que toda criança vai escrever. Você fez alguma coisa? Fiz. Mas você brincou com alguém? Brinquei. A gente está numa conversa muito, sabe, adulta para a criança, muito querendo, sabe, informação. E é muito melhor a gente buscar coisas mais sensoriais. Teve algum cheiro diferente na escola? O que foi o mais legal? O que te fez feliz hoje? Não fica aquele tom inquisitivo para a criança, sabe? Isso torna as conversas muito mais profundas e às vezes a criança está lá, dá. Pois é, né? Eu também acho isso. Aquilo às vezes não significa nada, mas a criança se percebe vista, ela se percebe num relacionamento e aí à medida que ela vai crescendo, isso continua. Esse vínculo, essa fala, esse afetivo, essa sensação da criança ser ouvida. A criança precisa dessa sensação de pertencer, de fazer parte
E aí muitas vezes eu vejo aquele comportamento, né, aquele relacionamento bem tradicional, pai e filho. A criança cresce escutando coisas do tipo: essa casa é minha e você vai fazer do jeito que eu mandar. Aí a criança não quer arrumar um quarto, mais velha, né? A pré-adolescente não arruma um quarto, mas a casa não é sua, eu tô doida para sair daqui para ter meu lugar. Então, essas construções começam desde esse início, elas começam desde essas primeiras trocas. Quando a criança está ali nessa fase de 2, 3 anos, ela é natural da criança querer ajudar, querer varrer junto. E às vezes mais atrapalha do que ajuda quando a gente está naquela confusão do final de puerpério e tudo mais. Mas quando você tira aquele tempo, vamos fazer juntos. Ela vai criando esse vínculo com a casa, vai criando esse vínculo e tudo vai ficando mais fácil. Tudo vai ficando mais fácil nesse relacionamento, né? Mila, você falou uma coisa, né, que eu sinto que é muito importante e a gente sempre traz aqui na tenda como uma das bases, assim, né, do nosso trabalho, das nossas conversas aqui, né, o quanto que a criança, ela tá, talvez, né, a nossa necessidade mais básica como ser humano é essa conexão mesmo, é essa necessidade de pertencimento. E a partir do momento que eu me encontro com um adulto, né, que às vezes é o meu cuidador primário, aquela mãe que me gestou ali, enfim, eu me encontro com um adulto, quem quer que seja, que está verdadeiramente interessado em mim, né, que está disponível, que se conecta, que faz esse movimento que você falou, né, assim, mas falando de uma outra forma, mas que se sintoniza comigo, né, que é capaz de perceber o que está me acontecendo, de atender o que eu necessito, de comunicar, né, porque a gente sabe que é justamente essa figura que vai estabelecer um vínculo primário com a criança, que vai nomear o mundo para ela, a partir desse interesse, desse encontro, né, que precisa de ser, teoricamente, né, para estabelecer uma relação saudável, espontâneo, genuíno, e que não passa só pelas palavras, né, pelo que eu digo, como você falou, né, esse encontro, ele passa por toda uma comunicação que ela é corporal, né, que vem desde as minhas microexpressões faciais, a minha expressão corporal, ao meu tom de voz, ao meu olhar, né, aonde que eu estou olhando ali, o tempo inteiro a criança está buscando esses sinais para ela ir se organizando e se percebendo, né, a partir desse encontro com o outro, dessa conversa que não se dá só pelo diálogo, mas por esse todo que eu sou, né, que eu acabei de falar aqui, que eu vou percebendo quem eu sou, que eu vou percebendo como as pessoas se relacionam, que eu vou entendendo como o mundo funciona. Não, porque esse caminho do desenvolvimento infantil até a fase da pré-adolescência, adolescência, como a Mila também estava falando, é aí que a gente enxerga muitos problemas da sociedade, né? Então a Mila acompanha muito o lado do neurodesenvolvimento infantil e eu tenho uma análise maior sobre a fase pré-adolescência e adolescência, né? Desse caminho, e é onde a gente percebe, e nós como adultos também, o quanto essa falta da comunicação, ou o quanto esse aprendizado que hoje nós como adultos temos, e ainda isso faz parte de uma bolha, né? Nós sabemos que isso ainda é uma bolha, mas como essa noção da importância da comunicação vai poder moldar uma nova sociedade que vai saber lidar com as próprias emoções, né? O pré-adolescente, o adolescente que foi criado no ambiente de empatia, de comunicação aberta, de intimidade, a gente estava até brincando numa reunião, acho que eu e a Mila, que estava falando, ele sempre vai ser meio revoltado, o pré-adolescente, adolescente. É químico, é prático isso, é uma coisa química. Mas, né, ele vai ter uma empatia, ele vai ter uma construção de comunicação diferente. E aquilo vai fazer com que ele tenha uma pré-adolescência, uma adolescência, um lado infantil crescente até a fase adulta, muito mais leve, muito mais fluido do que uma criação com pouca comunicação, com poucas ferramentas de comunicação, né? Na neurociência a gente tem
na neuroplasticidade, né? Que é basicamente a capacidade do nosso cérebro de aprender, né? De se desenvolver. E a comunicação, os jogos, o lúdico, são coisas que conseguem fazer com que a gente crie ferramentas para lidar com o mundo lá fora, com a sociedade, com o mundo lá fora. Só uma coisa aqui que eu não posso deixar passar, eu vou fazer um parêntese aqui. Eu acho interessante até a gente, né, dialogar sobre isso, porque eu vejo um pouco diferente, assim, né? Não é que é diferente, mas eu entendo o que você está trazendo, né? Que o adolescente é meio revoltado, mas eu acho legal a gente tirar um pouco desses estereótipos, porque, na verdade, a nossa sociedade tem um olhar muito pejorativo para a energia agressiva, para a agressividade, que é uma emoção natural, que é uma emoção que cumpre uma função biológica, que é extremamente importante, porque é justamente aquela emoção que me faz conseguir colocar limite, né? Falar, sustentar o que eu necessito e falar assim para o outro, até aqui. Não, isso é meu, eu preciso, eu quero, né? Então, o adolescente, ele que provavelmente ao longo da vida, né? A gente sabe que a adolescência é um reflexo dessa infância, como a Mila também falou, né? Começa lá, não adianta a gente chegar na adolescência, né? E sem entender toda essa história que ele carrega. Esse adolescente, ele... existe um movimento natural ali por volta dos 14 anos dele receber um novo impulso de vida que muito daquilo que foi reprimido lá na infância, de certa forma, aflora com uma força muito grande. E é justamente essa força agressiva, né, assim, que me leva a questionar a trazer à tona aquilo que eu tive que lá atrás, eu como criança, dependente, vulnerável, agora eu tenho um pouquinho mais de força, né, eu já estou maior. Aquilo que eu tive que reprimir lá atrás, agora eu começo a ver. E às vezes eu preciso sim, né, de colocar esses limites nos meus pais para eu seguir com força, indo para o mundo ou em algumas violências que eu vivi que eu já não vou aceitar mais. Então, assim, não é que o adolescente é revoltado, mas é que às vezes ele começa a ter mais consciência dessa energia agressiva e é muito importante que ele faça bom uso dela e que se os pais entendem isso, validam isso, reconhecem, ele pode seguir nessa força para ir em direção ao mundo, né? Colocando os limites dele e se ele tem esse apoio dos pais. Se os pais não querem fazer o que provavelmente eles fizeram lá atrás, né, de abusar do poder deles. Então, só para ficar claro, não é que eu não concorde com você, mas assim, só para a gente tirar aí um pouco desses rótulos que a gente tem com os adolescentes, que eles são muito incríveis, né? Sim, não, mas a revolta, eu nem vejo dessa força agressiva, tá? Agressiva no que a gente, né, reconhece como agressividade. Não, para mim a revolta ela vem mais no questionador. Esse é um lugar da revolta, né? Que é essa quebra do status quo, do padrão, que é onde a pessoa começa a se questionar. E quando eu falo do lado neuroquímico da revolta, é assim, a gente está ainda o adolescente ainda está num processo de formação ali do córtex pré-frontal, né? Então, que é o nosso freio, né? Então, assim, ele é uma pessoa cheia de energia, cheia de questionamento, cheia de certeza e com pouco freio. Né? Com pouco freio químico, assim, é muita energia. Então a revolta não é necessariamente essa agressividade, é a impulsividade, é o impulso, é o querer muito, né? E exatamente, é um turbilhão hormonal de uma vez só, que nem ele se entende, né? Porque é isso, é um turbilhão novo, então é muita velocidade, muito questionamento e uma luta interna para conseguir lidar com isso. E essa, voltando no começo, que é a importância da comunicação. Ou, na verdade, assim, da confiança em saber que ali atrás, entre os pais ou entre os criadores, ele estabeleceu um vínculo de comunicação. Não que ele vá usar esse vínculo. Porque dentro desse processo da revolta, nesse processo do impulso, muitas vezes ele não quer. Né? Na cabeça dele é individual. Ele tem essa individualidade. Mas saber que ali ele tem um porto seguro já é muito suficiente, muitas vezes. Tipo, se alguma coisa muito errada acontecer, eu sei que eu tenho ali. Né? E se eu precisar realmente de um lugar, eu sei que eu tenho ali. Na minha cabeça adolescente, eu acho que eu não vou precisar.
Eu acho que eu me viro. Mas eu estabeleci um lugar seguro. E foi o que você falou. Isso é um processo. Isso vem desde o nascimento. Isso é um processo para conseguir formar adultos que vão se relacionar com outros adultos, que já não vai ter mais o apego familiar necessariamente, mas com outros adultos de forma positiva também. Só fazer uma complementação aqui que eu acho que é importante, que é uma coisa que eu friso muito com minhas alunas, com quem me segue, que é voltar um pouquinho na coisa das emoções, da raiva, de tudo. Gente, se tem uma coisa que eu quero que vocês saiam desse podcast aqui, do coração de vocês, é que a gente não controla a emoção. A emoção vem. Não existe emoção negativa. Raiva não é negativo, medo não é negativo, frustração não é negativo. Nenhuma dessas emoções feias, entre aspas, é negativa. Todas elas têm alguma função no nosso corpo, na nossa vida, na nossa sobrevivência. Enquanto a gente estiver tentando educar nossos filhos, querendo controlar as emoções dele, para de chorar, você não precisa ficar com raiva assim, não tem motivo para isso. Essas crianças não vão aprender a lidar com essas emoções, a usar essas emoções. A raiva mesmo é uma emoção de movimento. Sabe aquela coisa, eu vou na força do ódio? Tem assim, Sim. Tem um porquê, sabe? Tem coisa que é difícil, mas se você na raiva você vai. A gente saber, inclusive, ajudar nossos filhos a usar essas emoções de uma forma, você está com raiva, em vez de quebrar, em vez de destruir, vão construir, vão fazer alguma coisa com isso. Mas por que às vezes é tão difícil? Porque a gente não conhece nossas emoções. A gente não tem ideia do que a gente sente. E só da gente começar a colocar, emoção é certo ou errado? Tem emoção boa, tem emoção ruim? Gente, vão assistir aquele filme da Disney lá, né, das emoções. A felicidade passa o tempo inteiro tentando tirar a tristeza, mas existe uma função. É na tristeza que a gente cresce, é na tristeza que a gente gera empatia, é na tristeza que às vezes a gente cria alguns laços, algumas conexões. Então, quando os nossos filhos estão lá naquela crise de birra, naquele acesso de raiva, de frustração, calar ele nunca vai ajudar ele a superar aquilo, só vai deixar ele perdido. Eu gosto de falar muito que cada emoção é como se fosse uma onda. Sabe o mar que vem aquela onda, ela vai subindo, chega naquele ápice, depois ela quebra e se recua. A raiva é assim, você tem aquele... quero matar, e depois o choro. Você chora, oh, meu Deus, eu quero matar alguém, depois daquela... você acalma. E se a gente está sempre tentando distrair, quebrar a criança, não pode sentir raiva, não pode chorar, não pode isso, ela fica presa no ápice daquela emoção e ela nunca vai saber o que é o que vem depois, a calmaria, o arco-íris depois da chuva. Então, eu acho que nossa função é muito ajudar nossos filhos a passarem por essas emoções, eles entenderem, pode chorar, chorar vai te trazer tranquilidade para lidar com isso depois. Tá com raiva, não tá sabendo? A gente tem que entender que o comportamento, tipo, o bater porque tá com raiva, o comportamento é inadequado, a gente tem que ajudá-los nisso. Mas a emoção nunca é. Não existe nenhuma emoção inadequada. E todas elas são muito importantes. Engraçado, o Renato estava falando aí da importância do criar esse vínculo, né, para poder estabelecer essa confiança com os filhos. E hoje mesmo estava respondendo caixinha e publiquei lá no TikTok. E a dúvida da mãe era, minha filha está com 8 anos e meio, será que dá tempo ainda de eu desfazer os traumas que eu causei nela e tal, reparar a relação? E aí eu fiquei falando que sim. E eu publiquei lá no TikTok e um garoto de 20 anos falou, olha, com 8 anos e meio eu ia ficar feliz a beça, mas hoje em dia tudo que eu quero é desaparecer da minha casa e esquecer o nome dos meus pais. Porque realmente eu não confio neles. Aí eu até perguntei, mas e se eles viessem atrás de você, né? Tipo, você não tentaria restabelecer hoje, né, esse vínculo com eles? Ele falou, eu não confio mais, sabe? E é muito isso, porque é um resultado da infância também, né? Aquilo que eu vivi lá atrás, como é que eu vou agora confiar nos meus pais se lá, quando eu tentava me expressar, e aí juntando um pouco com o que a Mila tá falando, né? Quando eu tentava trazer alguma coisa minha, aí você tem 15 mil coisas que os pais costumam fazer, né? Desde, com muitas boas intenções, tentar salvar a criança, resgatar do desconforto emocional o quanto antes, mas de certa forma
Hoje a gente entende que isso silencia a criança, né? Na verdade, não é o que ela precisa ser arrancada daquela emoção o quanto antes. Como que eu vou acompanhar essa criança quando ela está expressando isso? Porque é natural do ser humano também se sentir desconfortável com algo, incomodado com algo. E o nosso papel não é abafar isso. Quando a gente passa essa mensagem para eles, né, quando a gente orienta eles para se distraírem, por exemplo, da emoção, porque não tem por que sentir medo disso, nada a ver, racionaliza, ou então para com essa história, vai ficar triste por causa disso? Só me falta, né? Tudo é motivo para choro. Qualquer coisa que a gente faça para poder inibir a emoção deles, mesmo com essa boa intenção de educá-los para poder recuperar o quanto antes o bem-estar, a sensação que eles têm é de que eu não sou adequada quando isso surge dentro de mim, eu tenho que aprender a abafar. E aí a gente vai realmente reprimindo isso, aprendendo a se distanciar desse sentir, e é o grande perrengue que a gente tem hoje, né? Voltar a aprender a sentir, gente, pelo amor de Deus. Tem que fazer mentoria, terapia, curso, ler livro, gastar horas assim para poder se dedicar. Como é que faz mesmo para sentir? Que era algo lá atrás que era simples, era só deixar a coisa vir, né? E poder estar num espaço seguro. Acho que o desafio da geração de pais que a gente tem hoje é como que eu promovo esse espaço seguro e de confiança para que meus filhos se sintam contemplados, escutados, vistos, acompanhados, sem eu ficar com aquela angústia de que, meu Deus do céu, ele tá se sentindo mal. Calma, ele tá se sentindo mal, faz parte da vida. Você tá achando que ele ia ficar a vida inteira, do 0 aos 100 anos, sem sentir nenhum desconforto? E que você tem que controlar isso? Pelo amor de Deus, não sai dessa. Somos humanos, né? Sim. Por um lado, quando você falou agora do box de perguntas, dá tempo de arrumar, não sei o quê. Eu acho que tem um outro lado que a gente precisa tomar cuidado nos nossos conteúdos, todos nós, né, que falamos, nos comunicamos, porque hoje existe uma pressão em todos os lugares. Como tem muita comunicação, quase como tem muita informação, a gente vive num bolo de informação. A chance... Eu tenho uma revolta particular com os coaches em geral de internet, assim, porque o que a gente vê não, gente, quer ficar rico? Ó, são 3 passos e aí você vai ficar rico, ó. Aí você faz os 3 passos, você não fica rico. Aí você fala, pô, eu sou um burro, cara, eu não consigo ficar rico, todo mundo fala que é fácil. Ponto. Quer ficar saudável? Olha, compre esse curso, compre aquele. Dormir cedo faz bem, dormir tarde faz mal, dormir tarde faz bem, dormir cedo faz mal. Você não sabe o que você vai seguir. E aí você entra num bolo de, cara, não sei, vou ficar parado. Ou num bolo de culpa. Cara, mas eu não consigo. Então, da mesma forma, de todos os conteúdos que a gente passa, assim, eu vejo que se os pais de hoje estão preocupados em como se comunicarem, se isso é uma pauta para eles, cara, você já tá assim, 60% na frente de todo mundo. Se essa é uma preocupação sua de, nossa, como que eu vou me comunicar com meu filho melhor do que meus pais comunicaram comigo? Né? Ou como que eu vou tentar estudar? Como que eu vou tentar aprender de como me comunicar melhor com os meus filhos? Seja com 8, seja com 10, seja com 3 anos. Se isso faz parte da sua pauta, nossa, legal. Você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Qual que é o melhor? Não sei qual que é o melhor. Nenhum pai sabe qual que é o melhor. Né? A gente tenta. Mas ter essa preocupação, eu acho que, nossa, já é um alívio, vai dar certo. Ô Renato, e justamente foi essa inquietação aí que fez vocês criarem o Conversinhas, né? Então, queria que você contasse para a gente um pouquinho, né? Como que a Equilibre surgiu, né, que é a sua empresa, e como que depois vocês foram criando esse jogo, justamente pensando isso em facilitar, em tornar mais fluida, mais divertida, né, a questão da comunicação entre famílias, entre pais e filhos, entre amigos, enfim. Então, conta aí pra gente um pouquinho a história de vocês. E depois a gente vai jogar, hein? Esse gancho não foi nem programado, deu certinho, não foi nem programado esse gancho. Bom, vou explicar rapidinho primeiro sobre a Equilibre, tá? Eu venho de um outro ramo, eu venho do ramo da música, eu fui produtor de show durante muitos anos, então eu sempre trabalhei com entretenimento, sempre trabalhei numa vida muito corrida, pouco saudável, até que isso uma hora cobra, isso há muitos anos atrás, fui cobrado, falei, não, preciso parar
e essa vida não funciona mais para mim, né? Admiro quem vive nisso até hoje. Mas não serve mais para mim. Vou para outro lado. E por sorte, eu sempre tive no meu convívio muitas pessoas que trabalhavam com desenvolvimento pessoal, psicologia, terapeutas, e a vida foi me levando para esse lado. Como a gente estava conversando antes da gravação, a Mila também tem TDAH que nem eu, então somos pessoas que passamos por muitos lugares nessa vida e sempre sofremos muito com a síndrome do impostor, entendeu? Então, para começar a falar qualquer coisa eu preciso estudar. E aí parei um tempo da minha vida para estudar. E nesse meio tempo, pandemia 2020, estudando, pensando no que fazer, sempre fui uma pessoa inquieta, sempre uma pessoa de criação. E chegou a pandemia, me reuni com alguns outros parceiros, terapeutas. Pô, e aí, o que a gente pode fazer? É um momento, né, que a gente precisa fazer alguma coisa. Foi onde surgiu a ideia da Equilibre. Na verdade, era uma empresa que reunia terapeutas, psicólogos. E nosso caminho foi, vamos atender empresas. Vamos trabalhar dentro de empresas, trabalhar dentro do corporativo. Tá tudo muito novo, muito louco, todo mundo trabalhando em casa. E ali já começou um gancho sobre pais e filhos, que era home office. Então, assim, gente, eu tô em casa, tendo que trabalhar, com medo de morrer, com filho, cachorro, papagaio, marido, esposa, todo mundo falando e... Então foi um timing péssimo e ótimo para a gente conseguir conversar dentro de empresas. E assim seguimos até meio de 2022, fazendo palestras, dinâmicas, workshops. E a partir desse momento, 22 também, inquietação, uma vontade de ver o impacto nas pessoas. E aí eu consigo linkar isso na mesma época que eu trabalhava com show, que essa é uma diferença. Você vê um indivíduo sendo impactado vale mais do que às vezes você vê de longe 2.000 pessoas que foram impactadas por você, mas você nem sabe. Né? Que eu acho que é uma diferença grande do Instagram para a vida real, por exemplo. Né? Assim, por exemplo, a Maíra que tem acho que 400 mil seguidores. É um número muito grande, mas imagina 400 mil pessoas, né? É algo muito, muito grande. Né? Eu vindo de show, a gente fazer um show para 2.000 pessoas, meu Deus, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, é um mar de gente. Né? E você poder olhar na cara de 5.000 pessoas, 5 pessoas, isso é incrível, isso é incrível. E esse caminho da Equilibre, versão 22, 23, era muito esse lugar. O que a gente pode fazer agora para a gente falar com as pessoas mesmo, né? Com pessoas. E o caminho foi, vamos criar ferramentas dinâmicas, jogos, que sejam úteis para indivíduos, pessoas físicas, que não sejam necessariamente ferramentas de dentro de consultório, porque isso é algo que existe, funciona super, só que ele ainda tem essa barreira de estar dentro do consultório. E a gente sabe que, graças a Deus, o mundo está muito melhor, tem muitas pessoas indo procurar terapeutas e atendimento profissional, mas a gente sabe que também ainda faz parte de uma bolha em algum lugar ali. Né? Ainda não é todo mundo que está aberto a isso. Mas, como que a gente consegue criar ferramentas aí que vão quebrar esse gelo? Que vão fazer você saber que você não sabe de alguma coisa? Né? Que já é o primeiro passo. Eu saber que eu não sei, nossa, já sei de alguma coisa. Né? Os pais que se preocupam em... Nossa, acho que eu preciso me preocupar em como me comunicar com meu filho. Nossa, você está muito lá na frente. Que bom que você já está aí. Relaxa, que bom que você já está aí. Então, como que a gente consegue criar esse mecanismo? E foi aí que surgiu o Conversinhas, muito da dor de uma parcela da nossa equipe aqui que trabalha, que tem filhos, né, e tem essa preocupação. Muito que a gente ligou da época do home office, de, nossa, realmente aquela época era um caos. Cara, como que a galera está se comunicando? E uma paixão nossa por comunicação em geral, né? E aí surgiu o Conversinhas, que é uma ferramenta, um jogo, né? A gente gosta desse lado do jogo, do lúdico, focada nessa construção de laços, construção de diálogos, principalmente entre pais, filhos, criadores
né, e filhos, principalmente nesse lugar. Dá para jogar entre amigos? Dá. Ainda mais a gente que não teve essa criação, tem perguntas que bugam o nosso cérebro, entendeu? Tem perguntas que a gente não sabe responder. E isso entra muito no lado da educação parental, que veio depois até, assim, porque o jogo, a gente criou esse jogo em setembro de 22, mais ou menos, outubro, e depois disso, fomos criando as perguntinhas que a gente vai jogar, vai ter uma noção melhor de como funciona. Mas depois que a gente criou essas perguntas, a gente começou a dar para os amigos, parceiros, né? A ideia inicial era isso, para os filhos, né? Pais e filhos conversarem, vamos educar nossos filhos. Ideia 1. Depois que isso foi para a mão das pessoas, não, legal, funciona mesmo para educar os filhos. Não, mas funciona muito para mim educar. É as duas mãos. Ali que entrou o lado da educação parental, que não era um caminho inicial, que virou um segundo pilar, assim, quase essencial. Nossa, é verdade, a gente tem muito para aprender como pais também. Né? E aí virou essa mão dupla que deixou tudo muito mais legal. Legal, Renato. Então vamos tentar fazer uma rodada aí para a gente poder sentir um pouco, mostrar como é que funciona. Eu fiquei curiosa e tô com inveja porque todo mundo aqui jogou, menos eu. Então eu quero ter aí a minha oportunidade. Minha oportunidade de não saber o que responder, é isso? Eu vou conversar para todo mundo. Eu fico mega nervosa com essas coisas, porque se eu tivesse eu e minha filha, tudo bem, mas na frente da galera, eu também tenho esse perfeccionismo, sou controladora, tenho todas essas superevas aí emocionais. E ficar imaginando, vem uma pergunta que eu não vou saber responder, já me deixa nervosa. Mas tudo bem. Deixa eu mostrar o joguinho, que aí a gente pensa como que a gente vai jogar. Esse aqui é o Conversinhas, talvez a câmera perca o foco. Na verdade, o pessoal não vai vendo, ele vai estar ouvindo. Só que vai ver o vídeo. Vai ver. É verdade. Vai ver corte. Vai ter que escrever com podcast. O joguinho, ele é em 4 temas, tá? Então a gente tem um tema que chama Reflexões. É um baralho, né? Vamos lá. É um baralho. É um baralhinho com 100 cartas, tá? E 25 perguntas de cada temática. A ideia do jogo, você embaralha como um baralho comum e joga. Um dos caminhos, a gente fala assim, a regra meio que não tem regra, porque senão a gente já engessa muito o negócio. Ótimo, então, adorei. Você pode tirar... não respondo. Mas assim, você pode tirar uma carta cada um. Pode, cada um responde a sua carta que tirou, pode. Você pode tirar uma carta e todo mundo responde sobre aquela mesma pergunta? Pode também. Você pode tirar uma carta no dia e ficar falando sobre aquilo? Pode também. Então, esse caminho, a gente quebra a barreira da chatice, do vamos conversar. Não, gente, sabe? Agora é hora de conversar. Funciona até para aquela DR, sabe? Você tá querendo conversar com seu marido, mas você sabe que se você chegar e falar para ele assim, olha, vamos conversar, mas aí você chega como quem não quer nada, põe conversinhas ali, olha, eu tirei uma pergunta aqui, né? Já prepara, deixa aquela pergunta que você quer ali por cima, tem uma das categorias que é nossa família, né? Aí você põe aquela pergunta por cima e fala assim, vamos, ótimo, nossa, olha que coincidência essa pergunta maravilhosa que saiu aqui no jogo. Uma pergunta que nem tem no baralho, né? Uma pergunta que nem tem no baralho. Mas eu achei muito massa, assim, né, Renato? Porque, assim, o jogo é pequenininho, compacto, assim, a gente pode deixar na bolsa e fazer em qualquer lugar, né? Às vezes no restaurante, ser uma possibilidade para a gente sair hoje dessa coisa de estar na tela, de, né, se desconectar tão fácil. Eu acho que muito além só da comunicação em si, assim, eu acho que você falou, né, que saiu muito, expandiu o potencial que a gente imaginava para o produto, que seria, né, educar, entre aspas, filhos, né, mas eu acho que mais do que educar, estabelecer, resgatar essa conexão entre pais e filhos pela comunicação, por perguntas criativas que fazem a pessoa refletir, ampliar o olhar, conhecer aspectos daquele ser que talvez eu jamais viria e teria uma ideia para aquela pergunta, né? Eu já joguei e foi um pouco isso que eu senti, né? Eu jamais faria essa pergunta para minha família e que maravilhoso poder escutar os meus filhos, o meu companheiro trazendo uma reflexão a respeito daquele tema.
E mais do que isso, né, assim, me promove também essa autorreflexão, é uma conexão comigo também, quando eu paro e penso sobre essa pergunta, nossa, né, qual que será a minha resposta para isso? Enfim, eu fiquei pensando tanto que seria maravilhoso, né, jogar isso com os meus pais, ter podido experimentar isso na minha adolescência, mas até hoje mesmo, graças a Deus meus pais estão vivos, assim, mas que seria maravilhoso poder jogar com eles esse jogo, com todo mundo, assim, né? É muito legal as perguntas e acho que a gente podia jogar aqui para as pessoas sentirem o tanto que é gostoso e divertido mesmo, né? E torna esse momento leve. Vamos brincar. Então, vamos lá. Acho que estamos em 4. Então, como são 4 temas, de repente cada um pega um tema. A Clarissa pega o tema da Maíra, porque, né, é a única que não tem joguinho. É a única que não tem bola para brincar. Vai, joga na minha cara, joga. Estou na Espanha. Ainda não então. Começa então você, Renato, que criou isso, escolhe aí uma categoria e uma pergunta pra gente. Então, lá, são 4 categorias, né? Então, sua opinião, sonhos e planos, nossa família e reflexões. Então, vamos começar pela ordem que vem o baralho. A gente não embaralhou ele, então, reflexões seria o primeiro tema que vem na caixinha. Tá? Vou pegar a pergunta aleatória. Reflexões. E aí, a pergunta é legal porque vem os dois, assim. O jogo, ele tem um lado lúdico e ele tem um lado um pouco mais prático, um pouco, né, mais reflexivo. E essa é uma pergunta que talvez você não fizesse para ninguém. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria? Essa é boa. Eu não vou começar respondendo, não. Vocês começam aí. Quem tira a pergunta não começa respondendo. Entendi. Essa regra é boa. Acabei e de o bom é que a gente pode criar nas regras, né? Se eu pudesse ter um superpoder... Pensei eu acho que o meu superpoder seria... Nossa, que difícil, né? Mas eu vou tentar elaborar aqui o que eu pensei, né? Porque toda noite, e aí eu vou trazer, né, um pouquinho da minha história, assim, toda noite eu peço, né, nas minhas orações, enfim, eu peço para que eu saiba entregar exatamente o que os meus filhos necessitam, que eles possam sentir o meu amor como eles necessitam, não como eu acho que é aquilo que eles necessitam, né? Assim, então, talvez o superpoder que eu queria ter e que eu acho que, né, de super ele talvez não tem nada, que a gente pode talvez até ser um poder real, né? Mas é ter a capacidade de sentir, né, o que eu necessito em primeiro lugar e ser capaz de atender e ser capaz de sentir o que os outros necessitam, principalmente as pessoas que eu amo, né, e que o meu amor possa chegar lá no coração das pessoas. Acho que seria isso. É engraçado que eu pensei um pouco parecido, mas veio de uma dor minha, que é conseguir ouvir o que as pessoas pensam. Que essa coisa, né, de estar sempre tentando agradar, de ser a menina boazinha, que não erra, tal, eu muitas vezes não faço as coisas com medo do que as pessoas vão pensar. Eu demoro muito a agir, mesmo em coisas que eu sei que são boas, que eu sei que... E aí eu acho que talvez eu poder escutar e entender que muitas vezes esse julgamento é meu próprio julgamento, minha própria voz da minha criança interior lá, que está reprimida, amarrada. Uma vez aquela coisa virou terapia, né? Uma psicóloga minha, nem a psicóloga, eu estava fazendo aquela terapia lá da Laura Gutman, né? Aí você vem com um desenho, e o desenho que ela trouxe para mim é de uma garota presa numa gaiola com a porta aberta. Tipo assim, você que tá aí. Ai, tô toda arrepiada, gente. Mas aí eu acho que poder ouvir o que as pessoas pensam, talvez eu acreditasse mais em mim, assim. Nossa, Mila, que louco, porque a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, eu queria saber o que as pessoas estão pensando. Só que aí na sequência veio, Deus me livre, já imaginou? Eu pensei exatamente nisso. Errado sobre mim. Mas aí você pode se afastar de quem não é bom. Porque aí veio a ferida do tipo, eu tenho certeza que vão pensar mal de mim, tenho certeza que vou descobrir que eles acham que eu sou, sei lá, assim, assado. Ou seja, tocou também alguma coisa. Aí eu falei, não. Aí veio a síndrome da salvadora, né? Veio a codependência. Eu falei, não, o que eu quero mesmo
O poder que eu quero, que é um pouco parecido com o da Clarice, mas é um pouco mais ousado, é despertar em toda a humanidade o desejo de se transformar e de se rever, de olhar para as próprias dores para poder viver esse processo de autoeducação e, de repente, preservar muito mais nossos filhos, sabe? E salvar a geração dos filhos. Mas tem que ter um processo dos adultos querendo tomar essa, digamos, assumir esse compromisso, entendeu? Tipo, eu queria só poder despertar isso neles. Porque o que a gente vê, né, é essa... digamos assim, eu falo assim, a gente convive com adultos feridos o tempo todo, né? O mundo tá aí com um monte de gente que não tá trabalhada. O processo de a gente, digamos, tornar os adultos conscientes, tem gente que vai estar totalmente assim, nem tem noção que tá nesse lugar aí, agindo de forma inconsciente e de repente reproduzindo um monte de padrões disfuncionais do que recebeu nos demais, né? Não tem nem noção, então, obviamente, não vai dar um passo para poder transformar isso. Tem outros que vão perceber que isso está acontecendo e vão falar, nossa, se eu quiser fazer alguma coisa a respeito, eu vou ter que fazer aí um trabalho meio denso, né? Bastante intenso para poder transformar. Será que eu estou disposto? E vai dizer sim ou não pro negócio. E vai ter gente que fala assim, bom, entendi, tem que fazer alguma coisa e vou tentar fazer alguma coisa. Sei lá, eu queria poder cutucar quem tá lá naquela ponta. Porque tem gente que tá tentando, tá aí fazendo um monte de esforço e não tá conseguindo, mas que pelo menos todo mundo tivesse com essa pegada. Mas tudo bem, eu sei que é um superpoder meio impossível e ousado demais. Essa é a graça do superpoder. Só um comentário, um bando de empata querendo salvar o mundo, né? Não, total. Por que você acha que a gente está trabalhando com isso, né? Não é? Não, eu tava nesse lugar, assim, porque todo mundo tá querendo salvar o mundo. Eu falei, não, tudo bem, eu posso ir nesse lado aqui também. Mas se eu for no lado de salvar o mundo, na verdade, eu só queria que as pessoas, se eu fosse pensar no superpoder para sociedade, né, que o meu superpoder se refletisse na sociedade, para mim era só o poder da autoaceitação. Assim, se você... assim, o autoconhecimento, você aceitar que você está em evolução, nossa, já seria incrível. Você aceitar que você está num processo de evolução e que os erros são permitidos, que as emoções são permitidas, que essa leveza do busca o melhor. Essa leveza do busca o melhor. Reflete, isso já faz com que reverbere em todo mundo, porque se você se autoaceita, você tem essa ação própria, você já vai olhar para o outro com outros olhos, sem esse julgamento tão forte que a gente tem costume, porque no fundo quem está julgando tá se julgando. Exatamente. Quando o Pedro fala de João, ele fala mais de João do que de Pedro. Tem uma frase meio que dessa. Quando você está julgando, é a sua dor, né? Agora, se eu for responder... É assim, quando o Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João. Mas agora, se eu for responder só eu mesmo, assim, o Renato infantil, teletransporte, esse é um superpoder óbvio. Ai, teletransporte. Tem uma pergunta no Conversinhas, assim, você queria ter, que superpoder que você gostaria de ter? Superforça ou teletransportar? Aqui em casa todo mundo respondeu teletransportar. Ninguém quis superforça, todo mundo quis teletransportar. Eu quero acordar em Paris. Muito tempo, Eu quero acordar em Paris. Eu também, eu ia muito de avião também. Trem de avião, né? Não, ninguém merece. Eu queria Paris, não. Eu queria acordar lá em Bali, na Austrália, ali na Tailândia também, no Caribe. Na natureza. Passar em Paris só para almoçar. Só para almoçar, tomar um croissant, um docinho. Não, eu ia ficar morando. Eu sou dos museus, eu gosto de museu. Eu ia ficar morando aqui e ia me teletransportar para as rodas de samba em São Paulo, depois eu voltava. Olha! Aí, churrasco, não sei onde, eu vou lá, depois eu volto. Enfim, se fosse uma boa. Curtir um pagodinho, volta. Bom demais. Próximo, Mila, tira aí uma para nós. De qual que eu tiro agora? Qual que é a próxima? Sem ser reflexão, qualquer um que você quiser. Então, vou tirar a sua opinião aqui. Bora lá. Deixa eu misturar. O que você acha sobre ajudar moradores de rua? Essa daí não tem... Eu acho que não precisa ter polêmica, né? Eu acho que é o mínimo. Sendo uma resposta minha, acho que é o mínimo. É uma questão muito complexa, assim, né? A gente poderia ficar refletindo, mas também acho que é o mínimo, né?
é olhar, são pessoas extremamente vulneráveis, assim, né? Que não tem o básico ali, que estão lutando pela sobrevivência. Né? Então, o quanto a gente puder facilitar, não tem... O que eu acho legal dessa pergunta é que, assim, provavelmente nós quatro vamos responder algo muito, muito parecido. Porque a gente tem uma construção do que são moradores de rua, né? De toda a complexidade que envolve moradores de rua. Mas agora, se a gente for pensar com uma cabeça, talvez, de uma criança de 6 anos, qual que é a concepção dela de morador de rua? Com certeza, não. Julgar com criança é muito legal, porque eles trazem umas coisas que é completamente fora, né, desse pensamento adulto formatado, e é muito rico escutá-los, né? Queria uma criança aqui jogando com a gente. Não, e fora que assim, a minha filha, por exemplo, que nasceu aqui na Espanha, tem 8 anos. Essa realidade ela não vê, ainda mais eu morando em Colmenar Hill desde os 3 anos dela, que é uma cidade de 9 mil habitantes. Eu fui agora recentemente para o Brasil, depois de 5 anos sem ir, eu fui sozinha, né, por conta do falecimento do meu pai. Fiquei 3 semanas lá e fiquei chocada porque tá muito mais pesado agora em São Paulo, né? Não que já não tivesse, mas eu fiquei pensando, gente, se a Nara tivesse aqui, né? Que loucura, ela ia ser tragada por uma realidade que ela não convive, então ela não tem nem... Eu ia ter que ficar explicando para ela, porque querendo ou não, no ambiente que ela tá, não tem... Né? E não tem muito por que eu ficar introduzindo, não tem de onde eu tirar esse gancho para poder falar, então, existe isso, né? Tipo, não tá nas histórias, não tá na televisão do que ela vê, não tem nada, né? Então seria bem, eu fiquei bem assim, como seria para ela esse impacto, né? Diferente de você crescer num ambiente onde você já vê isso acontecendo, né? Então, realmente, para ela, essa pergunta traria 15 mil interpretações. Eu acho que é o mínimo, mas que a gente não pode ficar confortável nesse mínimo. Porque quando a gente fala assim, ajudei, fiz minha parte, e não pensa de, pera, por que está acontecendo aquilo? A gente fica num lado meio confortável, né? E é muito engraçado essa pergunta, porque essa semana eu sempre dou uma volta no quarteirão com meu filho, assim, andando e tal, e a gente foi passar na padaria, e tinha uma moradora de rua sentada, ela pediu, compra um biscoito para mim, ou alguma coisa para comer. Eu falei, não, beleza, eu compro. Aí a gente foi lá, aí o Luca... A gente tinha que ter uma alimentação bem saudável, assim, tenta não ter processados. Ai, mamãe, mas biscoito faz mal, né? Eu tenho 4 anos. Aí então vamos pensar o que a gente pode, então, escolher aqui para ela, para que ela possa comer que não faça mal. Aí ele escolheu um leite e um pãozinho, tal. Eu falei, não, vamos comprar o leite e o pãozinho para ela, tal. Compramos, aí eu entreguei para ele, dar para ela. Aí ela ficou emocionada, obrigada, pegou a mãozinha dele e tal. Aí faltava um quarteirão para casa, a gente voltou o quarteirão todo conversando. Mas por que mora na rua? Por que ela precisa de pedir? Então foi assim, e ele ficou uns 3 dias, sabe? Mas por que a moça não tem ninguém? Mas por quê? Isso mexeu tanto comigo, do tipo, se a gente tiver esse olhar de perguntar o porquê, além de só fazer e parar ali, já é aquela coisa, já é um grande passo para a gente começar a mudar, assim, sabe? E a gente criar nossas crianças com essa consciência. Eu acho que é muito difícil, às vezes, a gente mudar quem já está lá em cima, corrompido e tudo mais, né? Eu tô toda arrepiada de novo. Tava comentando esses dias com uma aluna minha, do tipo assim, cara, a gente pode mudar o mundo, porque eu mudando meu filho, os filhos deles vão ser diferentes, e isso vai ter um efeito que talvez a gente não viva, mas nossos netos, nossos bisnetos, a gente, sabe, pensar naquele efeito borboleta e não pensar só no nosso resultado hoje em dia. Na Equilíbrio a gente tem um lema, eu acho que até tá no site, tá? Mas é um lema bem interno, assim, que é mudando micromundos para mudar o mundo. E tá escrito, sempre foi esse nosso caminho, tá, né? Tá no jogo. É isso, tipo, são micromundos. Você mudar um micromundo, 2 micromundos, em algum lugar, esse micromundo novo vai mudar algum micromundo, e a gente vai chegar em algum lugar. Eu falo muito que a trabalho de formiguinha, né? Que a gente vai inspirando, vai mudando uma pessoa. Eu falo, tanto é que eu sempre insisto, gente. Às vezes a gente fica com essa história de, como é que eu faço para convencer o marido a ir pelo caminho da criação consciente? Eu quero convidar uma amiga minha para poder fazer o processo com você. Eu falo, gente, se concentra no seu processo. Você se aprimorando em conseguir entregar para os seus filhos uma educação respeitosa, sabe? De conseguir realmente conectar com ele, criar esse vínculo. Você garante que ele vá para o mundo, primeiro, com essa percepção de o que é ser respeitado, exigir respeito. E você, muito provavelmente, tem mais facilidade de inspirar as pessoas do seu entorno, porque elas vão ficar intrigadas.
nossa, por que ela consegue ter tanto vínculo com um filho e meu filho foge de mim, vamos supor, né? O que será que tá acontecendo? Então, tipo, eu falo, cara, faz o teu, porque você não tem noção que você pode fazer, né? Você, de repente, tá lá inspirando uma pessoa que vai acabar inspirando outra pessoa é um trabalho de formiguinha, mas que tem uma potência e uma possibilidade de realmente revolucionar o mundo que é grande. Exato. Maíra, querida. Aí eu que vou tirar a carta categoria agora? Você quer? A categoria você vai me deixar escolher. Sonhos e planos ou Nossa Família? Nossa Família. Nossa Família? Tá bem. Vamos ver, a gente está aqui entre amigos e... Ninguém tá ouvindo. Qual o melhor conselho que você recebeu da sua família? Aí, ó, viu? Falei que eu tive essa pergunta no livro que eu tô lendo, que eu tô respondendo para minha filha, uma coisa bem parecida. Qual foi a maior lição que você aprendeu com a sua família? Eu falei, meu Deus do céu, eu mandei até para meus primeiros irmãos. Puxa, quem vai começar para eu ficar pensando? Quem tira a carta não começa, é verdade. Eu tirei para ela. Não vale terceirizar. Não, eu já comecei uma, agora escolhe isso. Eu começo. Tá. Melhor conselho? Eu acho assim, o melhor conselho foi... Não foi necessariamente esse o conselho, mas talvez foi da forma que eu interpretei. Né? Talvez uma das melhores aprendizados, talvez. Tem essa questão do... Pode errar. Não tem problema errar. O errar é um caminho pro acerto. O errar é... Tudo bem, vai lá. Vai lá ver o que acontece. Não, que tem esse lugar do... Se tudo der errado, aqui tá seguro. Então vai lá. Se quebra lá. Vai. Se der errado, você sabe que tá legal. Mas essa... de não ter problema de errar. Tudo bem, o erro faz parte, vai lá e brilha. Ou não, mas vai lá. Vai lá e mergulha na lama, depois você volta aqui para tomar banho. O máximo que vai acontecer é dar errado, sabe? O máximo que vai acontecer é dar errado. Tudo bem. Eu sinto, assim, né, que não é conselho, mas é uma coisa que eu sempre vi muito forte. E assim, né, com um exemplo, mais do que me falando, tem que fazer assim, assado, mas era um valor ali, né, para minha família, principalmente para o meu pai, assim, que eu via sempre uma preocupação muito genuína com o coletivo, assim, sabe? Um olhar sempre muito sensível para as desigualdades, para as minorias, para o coletivo. Então, isso talvez é uma coisa que eu carrego muito fortemente assim no meu coração, que é esse, ok, eu vou olhar para mim, eu vou cuidar de mim, eu preciso, né, inclusive, de me colocar em primeiro lugar, agora, sem perder de vista esse todo, esse coletivo, assim, né, e essa consciência de que eu faço parte desse todo, né, se eu jogo um chicletes na rua, isso tem um impacto contra a minha própria existência, assim, né, se eu excluo uma parcela da população, isso também reflete na minha existência, então, acho que isso, sabe, é esse senso do coletivo, do comunitário, assim, que é muito forte. Que eu me lembro que meus pais sempre falavam assim, que antes de tomar uma decisão muito grande, põe a cabeça no travesseiro. Tipo, era sempre assim, espera o dia seguinte. Sabe aquela coisa do calor da emoção, do nervoso e tal? De certa forma, eles estavam falando da pausa consciente, de volta para o momento presente. Te ensinaram mindfulness quando... Exato. É verdade que eles tinham uma dificuldade assim, de lidar com conflitos, dissimulavam muito quando eles estavam em discussão e tal. Eu sempre farejava que tinha umas questões que ficavam meio não nomeadas, mas, de certa forma, também tinha coerência essa coisa que eles faziam, assim, do tipo, se a gente tá nervoso, se a gente tá irritado, se a gente tá tenso, não vamos dar a resposta final agora. Espera o dia seguinte, dorme, bota a cabeça no travesseiro. Isso foi uma coisa que eu percebi que eu levei pra vida e faz todo sentido. Maravilhoso. Mila. Chegou. Quer pular? Pode pular, tudo bem. Não tem regra, a regra não tem regra. Se quiser pular. É difícil, é muito difícil, porque
pensei já em várias coisas aqui, sim, que em algum momento parecia um ótimo conselho. Por exemplo, estudar muito, né? Trabalhar demais. Então eu vejo que eu levo isso, eu sou muito estudiosa, eu corro muito atrás. Eu também tenho altas habilidades e às vezes eu tenho até vergonha de assumir isso, porque as pessoas acham que é alguma coisa boa e isso me dá muito desconforto emocional. E eu vivi aquela coisa de, nossa, você tem tanto potencial se você se esforçasse mais. E eles são sempre muito trabalhadores, estudiosos, enfim. Eu acho que é um ótimo conselho, mas eu sempre passei dos meus limites, porque eu não sabia, por causa das neurodivergências que só foram diagnosticadas depois que você vira mãe, e que aí você se não dá conta. Então, eu tenho, assim, foram ótimas, mas a gente tem que ter cuidado também com a forma, sabe? Eu queria que alguém tivesse me falado, cara, você pode errar. É o que eu falo pro meu filho todo dia, assim. Todo dia, antes de dormir, eu falo para ele o tanto que eu amo ele, o tanto que eu sou feliz de ser a mãe dele, e que não importa que eu tô do lado dele, no certo, no errado, todos os dias. Eu viro, amor, eu tenho uma coisa muito importante pra gente conversar. Ele sempre olha assim. Aí você vê aquela tensão, né? Eu preciso conversar. É que eu te amo demais. Aí você sabe quando você sente o corpinho relaxando e aí ele dorme? E eu sempre falo isso, porque eu tenho muito medo disso, de passar esse meu perfeccionismo, esse meu... Que às vezes a gente ensina muito pelo jeito que a gente é, né? Mas... E se a gente pensar em família, dessa família nova que eu estou construindo, é que o amor sara tudo. E quem falou isso uma vez, a primeira vez foi meu filho. Que eu quebrei meu pé, né? Ele tinha 2 anos de idade e eu não queria parar o aleitamento materno. Então a gente foi uma cirurgia de 9 pinos, praticamente sem analgésico, né? Assim. Então, nos primeiros dias eu chorava muito, porque a única coisa que sobrou pra gente era amamentar. Eu fiquei 2 meses sem pôr o pé no chão, porque foram os 2 pés. E eu ficava deitada no sofá, e ele vinha assim, mamãe, falava, mamãe, o amor sara tudo. E, cara, ele tá me curando. Enfim, então, eu acho que se eu pensar que a minha família é a família que eu tô criando daqui pra frente, eu acho que é isso, o amor sara tudo. Pra quem tem medo de, será que tá velho demais pra consertar, cara, pra mim ainda tem tempo a minha relação, sabe? Tipo assim, se houvesse uma escuta real. Então, assim, o amor será tudo, gente. Beleza. Então, vamos lá, a última categoria, vou tirar uma pergunta aqui pra gente, e a gente vai finalizar o nosso episódio, que já estamos lá há 1 hora e tal. Qual é o tema? Sonhos e planos, sonhos e planos. Vou tirar uma aqui. Já vi umas, eu falei, vou roubar, vou escolher essa, mas vamos ver. É verdade. Essa eu já pensei na resposta. Qual o seu maior desejo para a humanidade? Você viu que a gente fez uma de Salvador da Pátria na pergunta que não precisava, né? Agora todo mundo depois de ter falado teletransporte, voar. Eu pensei no básico, né? Eu pensei assim, tipo, mulher elástica, mulher invisível, essas coisas de ficar invisível e aí a gente fala, não, vou dar uma resposta inteligente. Vou. A minha foi um pouco egoísta. Qual é o desejo para a humanidade? Isso. Que as pessoas possam ver as crianças como seres de igual valor, dignos de respeito, sabe? Que enxerguem as crianças, pelo amor de Deus, para de olhar como se fosse uma categoria inferior, projeto de gente. Que isso? Sabe? Que as pessoas se indignem, igual se indignam com a ideia de bater numa mulher, ou de escravizar uma pessoa negra, que fiquem revoltadas quando virem uma criança sendo maltratada. Pronto. Se tiver isso, já tem tanta coisa resolvida. Eu queria que as pessoas entendessem que amor não estraga ninguém. Sabe? Pode dar amor colo, pura. Amor sabe tudo. Pode dar colo, pode beijar, pode mimar. Não é isso que vai deixar uma criança birrenta, tá? Muito pelo contrário, sabe? Assim, a birra, esse comportamento que o pessoal tanto tem medo, está muito mais relacionado a precisar ser visto do que ser visto demais. Então, gente, pega no colo, sabe? Pegar no colo vai te curar e vai ser bom pro seu filho. Eu iria nessa linha da Maíra, que a primeira frase me trouxe um negócio assim, que eu acho que muitas vezes a gente vê a criança de cima para baixo
Porque a gente se sente de cima para baixo. A gente se sente, às vezes, num lugar de, eu aprendi. Eu parto do lugar que eu sei, meu filho não sabe. E fazendo um leve merchan de novo do Conversinhas, é assim, ele prova que você não sabe também. Então, quando você se coloca no lugar do, nossa, eu não sei também. Eu tenho para aprender, assim, em lugares diferentes, eu tenho para aprender tanto quanto meu filho, da idade que for. Eu tenho tanto quanto para aprender. Então, a partir do momento que eu parar de olhar de cima para baixo, eu encontro o lugar de empatia, eu encontro o lugar de conexão. A conexão só está ali, porque a partir do momento que você se acha acima ou que você se acha abaixo, você não estabelece um vínculo. O vínculo vem nesse lugar do, não, estamos aqui para trocar. Se a gente está aqui para trocar, a gente está numa posição igual. Então, esse lugar, nesse insight dentro do que a Maíra falou, que me trouxe, é isso. Nós estamos todos no mesmo lugar. Vamos trocar esse lugar. Posso dar pitaco? Porque isso é uma questão que tem muito forte. Na verdade, para mim, eles sabem muito mais do que a gente. A gente tem muito mais para aprender. Porque eles estão muito mais próximos da natureza. A gente que está distanciado, eles vieram lá, conectados lá com o ser essencial deles, com o corpinho deles, entendendo tudo que está acontecendo. Obviamente que precisam de uma guiança, precisam. Mas eles têm muito mais intimidade com o próprio ser do que nós. E aí a gente, sei lá, contribui para distanciar eles, porque a natureza humana também faz isso, não é só, falha nossa e tal, enfim, mas acaba esse processo. E aí, aos pouquinhos, quando a gente se torna adulto, quanto mais adulto, mais distante a gente está da nossa essência. E eles não. Então, se a gente fica observando, os grandes mestres são eles. Eles têm muito mais para ensinar, porque eles estão conectados com o momento presente, sabe? Muito mais do que a gente. Estão conectados com a própria essência, muito mais do que a gente. Então, eles vêm lembrar o tempo todo. Você se lembra o que era quando você respondia pro teu corpo? Aquilo que o teu corpo trazia? Você perdeu essa confiança, né? Eu sei. É difícil ser adulto, né? Só que a gente tá lá, sentindo maioral. Sou eu que tenho que ensinar a criança. E, inclusive, com esse desejo maravilhoso. Agora, quem manda aqui sou eu. Porque antes não aqui. Então, tem uma dor também de querer recuperar o comando, porque, afinal, foi mandado o tempo todo, controlado o tempo todo. Agora eu quero controlar. Enfim, mas só para poder dar essa deixa. Você deu um spoiler do meu desejo, Maíra. E o meu seria assim, né? Falando de uma forma bem resumida, mas assim, que cada ser humano se conecte com quem realmente é, assim, né? Com o que traz mais autêntico, essencial, único. E isso conecta a gente de novo com o nosso desenho original aí, como seres humanos. Então, acho que seria isso. Bom, né? Além de tudo aí que vocês falaram, que eu acho que também vem para somar. Pessoal, só para a gente ir caminhando para encerrar, eu vou passar a palavra para vocês, assim, mas quero agradecer muito a presença de vocês nesse episódio. Foi divertido, viu, Maíra? Eu caí um braço, eu ia falar. Um braço, uma perna. Sem traumas. Sem traumas, ninguém vai sair daqui traumatizado. Ai, eu me expulso, meu Deus. Não, maravilhoso. Um episódio diferente, divertido, assim, quero agradecer profundamente vocês pela entrega, pela presença, e quero que vocês contem um pouquinho aí do trabalho de vocês, deixem, né, a gente vai deixar aqui na descrição do podcast o contato de vocês, o perfil do Instagram, o link para quem quiser também, né, adquirir o Conversinhas com um desconto especial para a tenda materna, então, para os ouvintes da tenda, então queria que vocês falassem aí sobre o trabalho de vocês, deixassem as referências e esse link aí também, tá, Renato? Conta pra gente como é que vai funcionar quem quiser comprar o Conversinhas. Fala, a Mila quer falar antes, fala, Mila. Eu tô querendo falar que é só uma coisinha que eu acho que é legal da gente pontuar, que eu acho que fecha os temas que a gente juntou hoje, o Conversinhas e tudo mais, e pode ser um bom finalizar, que sempre quando a gente fala, é importante a gente conversar com nossos filhos e tal, e muitas vezes os pais têm aquela sensação de, eu converso e não funciona, né? Eu queria lembrar uma coisa bem neurocientífica aqui para vocês, é que para a gente formar uma sinapse nova no nosso cérebro, que seja um aprendizado ali fixo, a gente precisa de 400 repetições. Não é uma vez que você falar que aquilo vai estar ali para a criança. Só que as pesquisas já mostram que através do brincar, do lúdico, isso cai para 10 a 20 repetições.
Porque o nosso cérebro, para ele aprender, para ele assimilar uma situação nova, ele tem que estar num estado de calma, num estado de tranquilidade. Sabe aquela coisa, tenta pensar na escola, aquela matéria que você tinha dificuldade. Será que você tinha dificuldade ou você tinha problema com a professora? Às vezes você tem antipatia daquela professora e você não consegue aprender porque você está naquele estado de luta ou fuga ali e aí o seu cérebro não consegue. Então, quando a gente tem ferramentas como essa, às vezes a gente consegue usar, inclusive, poxa, eu preciso ensinar alguma coisa para o meu filho sobre um assunto. Às vezes você escolhe ali, tipo, eu estou precisando falar sobre respeito ao próximo. A minha criança está mordendo o coleguinha. Se você está lá chamando, não pode morder, tal, aquilo a criança está num estado de paralisia que ela não vai aprender. No brincar, você abre essas conversas, esses diálogos de uma forma que vai ficar muito mais receptivo para ela aprender, né? Então, toda ferramenta que a gente tiver, e agora daqui para frente, toda vez que você for querer ensinar alguma coisa para a criança, lembra, 400 repetições. Tenta pensar, aprender uma língua nova, tocar um instrumento, quanto você precisa repetir para aquilo começar a ficar natural. Para a gente também, mas que através do brincar e do lúdico, isso fica muito mais fácil. E fica muito mais fácil para a gente que não teve esses recursos, não teve esses diálogos, né? Para a gente acessar algo que é difícil para a gente conversar, a gente não sabe conversar. Aquela coisa, se alguém vira para você e fala assim, ai, vamos conversar quando chegar em casa? Você não vai ficar, ai, que ótimo, vamos conversar. Você fica, putz, o que aconteceu? Meu Deus, você fica naquele estado suando frio, meu Deus, preciso conversar. Então, precisa tirar esse peso da conversa. Sabe, mudar um pouco isso. Então, acho que fica legal a gente lembrar isso. E falando aí sobre o que a Clarice falou, eu sou a Mila, então, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, o Instagram é Eu Sou a Mila, com 2 L's. Eu tenho 2 cursos para ajudar pais nessa criação acolhedora. Eu gosto de chamar de criação acolhedora, que eu gosto muito de ajudar os pais a acolherem os filhos, mas sem deixar de acolher os pais. Que é o 1000 dias, que é falando sobre os primeiros 1000 dias do bebê, justamente a gente ajudar a mãe na amamentação, no sono, na introdução alimentar, sempre por esse viés do apego, né, de como criar essa conexão, essa história de gestação, então, para as gravidinhas que estão escutando, e o acolher, que é um curso para a gente aprender a acolher nossas dores e para poder acolher nossos filhos, sobre educação respeitosa, enfim. Então, quem quiser essa ajuda, esse caminho, pode me procurar lá. E obrigada pelo convite por estar aqui. Eu sou fã de vocês. O trabalho de vocês influenciou muito no meu maternar e na minha profissão também. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer muito, assim, foi super legal, foi super descontraído, divertido. Então, que bom que isso deu certo. Queria agradecer pela confiança de vocês nesse material, realmente, de vocês terem aceitado conversar com a Equilibre primeiro, que vocês receberam o produto, que vocês viram, que vocês gostaram, isso é incrível e talvez seja a melhor parte do nosso trabalho, sem demagogia, assim, realmente é um lugar muito bom ver pessoas interessadas nesse tema, ver pessoas querendo construir um lugar melhor. Isso é realmente muito gratificante, é por isso que a gente está aqui, em algum lugar é por isso que a gente está aqui. Então, primeiro isso, agradecer muito, obrigado pelo espaço. Segundo, Equilibre no Instagram, Equilibre_oficial. O site, acho que vocês vão deixar o link, mas o site é Equilibre Wellness, 2 L's, 2 S's.com, equilibrewellness.com. E uma promo, né, de encerramento para quem chegou até o fim, que só ganha quem chegou até o fim, né? Porque se parou antes não vai ganhar. Vamos criar um cupom de desconto, Tenda15, depois pode deixar aí também na descrição, Tenda15, com 15% de desconto no jogo. Então, ao fazer a compra no site, tem ali um campo para preencher com o cupom, que aí também já fica um presente para todo mundo aí, todos os ouvintes de vocês. E segue a gente lá no Instagram. O que mais? Acho que é isso. Acho que é isso, querido. Mesmo, tá Muitíssimo ótimo. Obrigada. Foi muito gostoso, foi muito diferente e espero que os ouvintes tenham gostado também e que procurem vocês. E assim que eu tiver como, eu também vou pegar minha cópia aí desse jogo. Bora conversar mais. Um beijo, pessoal. Beijo para vocês. A gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau, Má. Tchau, pessoal. Tchau. Eu sou a Clarissa de Aquiara. E eu sou a Maíra Soares.
E você acaba de escutar mais um episódio da Tem na Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação. Nossa conversa de hoje te tocou de alguma forma? Tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado esse episódio? Se sentir no seu coração, compartilha com suas amigas nosso podcast, deixa um comentário no nosso perfil do Instagram, @temnamaterna.podcast, contando como esse episódio mexeu com você. Segue a gente no Spotify para não perder nenhum encontro de inspiração, crescimento, trocas profundas e muito apoio. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até lá!